Bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Hoje mais um vídeo sobre extensão de cílios, ainda no tema de saúde ocular. Seja muito bem-vinda. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as nossas notificações sempre que os nossos vídeos forem ao ar. Muito bem-vindo. Se você não me conhece, eu sou Cláudia Fagundes, trabalho com extensão de cílios há 12 anos e agora estou aqui no YouTube compartilhando com vocês todo o conhecimento que eu adquiri ao longo dessa década, tanto em treinamentos quanto na prática no dia a dia, porque a prática de trabalho no dia a dia fazendo atendimento de clientes é extremamente importante para aumentar o nosso potencial de atendimento. Então, muito bem-vindos e vamos lá. Por que nós piscamos? Você sabe por que a gente pisca? Piscar é um ato de saúde para os nossos olhos. Quando a gente pisca, que é o ato de abrir e fechar os olhos, o nosso olho, ele libera lágrima, essa lágrima lubrifica todos os nossos olhos para que a gente nunca fique com os olhos secos, porque a secura nos olhos nos causam irritações. Existem algumas pessoas que têm uma síndrome que se chama a síndrome do olho seco, onde essa pessoa produz pouca lágrima, então não tem lubrificação ou uma lubrificação muito baixa na área dos olhos. Essa pessoa fica sempre com os olhos vermelhos, ardência, sensação de areia e muito desconforto nessa região. E é importante que essa pessoa vá até um oftalmo para que ele a medique. Normalmente eles dão um colírio, ele é um colírio um pouquinho mais viscoso, onde ele vai lubrificar, e a pessoa tem que sempre ficar fazendo uso desse colírio para lubrificar, já que o ato dela piscar, que é abrir e fechar os olhos, não tem esse processo de lubrificação. Se você atende uma cliente que tem a síndrome do olho seco, o risco dela ter alergia ao procedimento de extensão de cílios é muito grande. Então, preste bastante atenção nos sinais nos olhos dessa cliente. E se ela, muitas vezes ela nem sabe que tem a síndrome do olho seco, então você vendo ali os sinais, você já pede para ela procurar um oftalmo. Ou se ela já tem a síndrome do olho seco, sabe, vale para ela continuar fazendo o uso do colírio dela normalmente. Talvez, nesses casos, a extensão vai durar um pouquinho menos por conta do excesso do uso de colírio, mas é mais importante ela ter o colírio e estar com a saúde dos olhos sempre impecável do que querer manter ali, às vezes, a extensão por muito mais tempo. Volto a ressaltar para vocês que extensão de cílios não é estética, extensão de cílios é saúde também, tá? Então, muito importante isso. Os nossos cílios é uma forma de proteção que nós temos nos olhos. Então, os cílios, que é esse fiozinho, esse cabelinho que a gente tem na região dos olhos, esse pelinho, né, que a gente tem aqui na região dos olhos, sou eu aqui na foto. Deixa eu marcar aqui para vocês de vermelhinho, ó. Então, os cílios, o que que é? É essa camada de fio que a gente tem tanto em cima quanto embaixo. Eu com meus cílios roxo, ombre, maravilhoso, adoro cílios colorido. Se você não tem o hábito de fazer cílios coloridos no seu estúdio, ofereça para suas clientes, às vezes elas gostam. Essa técnica dos cílios ombre, que parte dele é pretinha e a pontinha ele é colorido. Tem vários tons, tem aqueles cílios também que é inteiro colorido. Ofereça para suas clientes, às vezes elas acabam gostando também. Eu particularmente gosto de usar os cílios ombre. Na técnica do fio a fio, né? Eu gosto bastante. Sai bastante também. O que mais sai, lógico, é os cílios preto, né? Que a cliente gosta do cílio sempre bem marcadinho, mas aquelas clientes que são ruivas, são loirinhas, muito clarinhas, às vezes elas começam com uma extensão de cílios marrom, ou marrom ombre, ou todo ele marrom. Elas vão acostumando com aquele volume, com aquela coisinha um pouquinho mais forte, e depois elas acabam passando para o preto. O preto é realmente o queridinho de todos, então continue com ele. Mas vamos voltar ao nosso tema. Eu me empolgo e acabo depois falando um monte de coisa que não está aqui na programação, mas a vida é assim. Vamos lá. Então, os nossos cílios, ele é uma proteção. Então, quando você abre e fecha os olhos, esse movimento que os cílios faz, ele protege os nossos olhos. Então, de entrada ali de sujeira, do vento, de impureza, de pozinho, é a nossa proteção. Então, um ato de piscar é um ato de proteção, é um ato de saúde que o nosso corpo tem para os nossos olhos, tá? Então tem muita gente que fala assim, a extensão de cílios danifica a saúde do olho. Não, se você fizer a extensão de cílios perfeitinha, corretinha, isolamento, calculando o peso do fio, a espessura do fio, curvatura do fio, pensando na saúde da cliente, essa extensão de cílios, na verdade, vai ser muito mais benéfica para ela do que se ela não tivesse. Então pensa assim, aquela cliente que tem os cílios muito curtinho,
muito fininho. Quando ela pisca, como é muito curtinho, esse movimento de piscar, de abrir e fechar os olhos, os cílios dela natural, não vai proteger tanto o olho dela, porque o cílios dela é muito curtinho. Quando você faz a extensão de cílios e alonga um pouquinho, não muito, tá? Alonga um pouquinho o cílios natural dessa cliente, esse movimento de abrir e fechar os olhos vai fazer esse processo de proteção que o cílios natural dela não faria normalmente. Então, ele vai ficar muito mais saudável, vai ficar muito mais confortável para ela no dia a dia. Mas lembrando sempre, tá? Que eu tô falando aqui de uma profissional que faz uma técnica de extensão de cílios extremamente saudável, prezando ali pelo isolamento do fio natural, o cálculo do peso do fio que a gente calcula. Então, eu não posso colocar qualquer fio, eu não posso colocar qualquer peso de fio, tá? A gente tem que avaliar o olho da cliente, avaliar cada cliente individualmente para escolher qual fio eu vou colocar, tanto na espessura quanto no comprimento, tá? Mas essa bobagem de que extensão de cílios danifica, mentira. A extensão de cílios, quando bem feita, ela é até benéfica à saúde dos olhos da cliente, porque ele vai auxiliar nesse processo de proteção no piscar. Esse movimento de piscar com a extensão de cílios mais alongada vai proteger ainda mais, porque a hora que você abre e fecha, esse movimento involuntário que a gente faz todos os dias e constantemente, vai fazer com que os nossos olhos estejam mais protegidos do vento, sujeira, impurezas que estão ali na nossa rotina diária, tá? Então, extensão de cílios, quando bem feita, é saudável, e não só saudável, ela é benéfica aos olhos da sua cliente, que vai dar mais proteção. Então, esse é o nosso conteúdo de hoje. Nós falamos sobre por que nós piscamos, qual é a importância de piscar no nosso dia a dia. Agradeço a companhia de vocês. Um beijo no coração. Se você não me segue lá no Instagram, Cláudia Fagundes BR ou Cláudia Fagundes Academy. Se você tem alguma dúvida, tem alguma sugestão de conteúdos que eu possa compartilhar com vocês, coloque aqui embaixo que eu vou acompanhar. Beijo e até a próxima!